João, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar dos versos 35 a 51. João, capítulo 1, versos 35 a 51. A palavra do Senhor diz assim: João, capítulo 1, versos 35 a 51. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venham ver, ou venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra em mais um domingo à noite. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito. Me ajude como pregador a fazer o texto compreendido e também a auxiliar os irmãos para juntos aplicarmos em nossa vida. E capacite a todos nós na aplicação, porque sabemos que essas verdades serão internalizadas em nosso coração e produzirão vida se assim for da Tua vontade. É por isso a nossa oração. É por isso o nosso clamor e dependência nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Então, após as palavras introdutórias do seu livro, nos capítulos 1, versos 1 a 18, e o registro em 2 dias da proclamação de João Batista em favor da sua identidade e do messianado de Jesus Cristo, nos versos 19 a 34, João, o apóstolo, evangelista e escritor desse livro, decide registrar, dentro de mais 2 dias do ministério do Senhor Jesus, como Jesus conquistou seus primeiros discípulos.
João chama a atenção para 5 deles: para André, Pedro, Filipe, Natanael e outro não mencionado por ele aqui na passagem. E basicamente a narrativa se desenvolve dentro de uma linha cronológica em 4 partes, que conta como eles decidiram se tornar seguidores de Jesus Cristo. Mas antes da gente avançar e entender um pouco esses 4 momentos, 3 observações são necessárias para a gente entender melhor a passagem. A primeira observação é que quando nós olhamos para os outros evangelhos e lemos o evangelho de João, nós somos motivados a acreditar que há uma contradição no relato dos seguidores de Jesus, quando eles decidem, a partir daquele momento, seguir o Mestre. Porque nos outros evangelhos, o Senhor Jesus chama e eles simplesmente deixam de fazer o que faziam e passam a seguir a Jesus. Mas quando nós chegamos aqui, nós percebemos algo um pouco diferente. Nós perceberemos que em toda essa passagem, Jesus ele não chama ninguém para seguir a semelhança do que acontece nos outros evangelhos. E a gente vai perceber isso na exposição. Então, nós não temos necessariamente uma contradição. Nós temos basicamente um discipulado ou um chamado para que eles seguissem a Jesus, que começa de forma preliminar, aqui nessa passagem, e vai culminando no chamado absoluto e radical que nós vemos nos evangelhos. Então, é um chamado progressivo. Então, não é simplesmente que nos evangelhos nós temos algo que está errado se comparado com João, ou João errado se comparado com os outros evangelhos, mas nós temos uma só verdade que, somadas aqui com os evangelhos que nós temos, que são 4, são expostos para nós o modo como Jesus conquistou os seus discípulos. Agora, uma segunda observação é que João escreve e organiza aqui esse trecho com base na evangelização dos discípulos. Então, a estrutura escolhida por João para apresentar no seu livro o estágio inicial do crescimento dos discípulos de Jesus foi exatamente a própria atividade dos seus seguidores, passando de um para outro as boas novas da chegada do Messias. A gente percebe isso João Batista para os 2 discípulos, de André para Pedro, André para Filipe, Filipe para Natanael. Então, a gente tem uma sequência cronológica bem organizada que acaba estruturando essa passagem que nós temos. Então, a gente vai seguir exatamente essa estrutura para entender melhor o texto. E uma terceira observação é que todos os diálogos que nós temos aqui registrados possuem um fundamento comum. Jesus era o Cristo prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Esse é o fundamento comum. Porque nós somos tendenciosos a acreditar que a evangelização aqui, nesse período, era diferente da evangelização que nós fazemos hoje. Porque quando nós vamos pregar para as pessoas, nós falamos sobre arrependimento, falamos sobre renúncia de vida, falamos sobre confiança em Jesus, confiança na sua obra, e o evangelho se torna um conteúdo mais extenso. Mas o que nós temos aqui são pessoas que já têm o fundamento lançado. Essas pessoas já conhecem muito do que é preciso para uma decisão por Jesus, o que é diferente para um público gentil como nós temos aqui em Juazeiro do Norte, do Brasil e em boa parte do mundo. Então, todos esses diálogos aqui, eles pressupõem essas frases que aparecem como Cordeiro de Deus, versículo 36, Messias, verso 41, Filho de Deus ou Rei de Israel, verso 49, Filho do Homem, verso 51, e em todos esses nomes, esses títulos, nós temos essa verdade. Jesus era o Cristo prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Para evitar que a gente retorne a explicar essa mesma coisa em todos os diálogos que nós temos. Então, entrando no texto, vamos refletir sobre o que acontece com os que buscam honestamente conhecer mais sobre Jesus. E é por isso o título da mensagem, Venham Ver. Vamos entrar então nos versos 35 a 39 e observar o primeiro de 4 momentos
que temos aqui na passagem. O texto diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. No dia seguinte, aqui, nós temos um dia após aquele evento que nós já estudamos, onde João Batista afirma que Jesus era o Messias, e esse messianado foi evidenciado com a descida e permanência do Espírito sobre Jesus no batismo. Então, um dia depois daquele evento, nós temos aqui João, outra vez, como diz o texto, na companhia de 2 discípulos. Lá no verso 40, nós vamos perceber quem é um deles. É André. Mas existem muitos argumentos favoráveis para acreditar que esse outro discípulo é João. João, esse mesmo que escreveu o Evangelho, que não se intitula no texto, no Evangelho inteiro, a não ser o discípulo a quem Jesus amava. Então, por questões assim de detalhes, questões específicas dos relatos, ele fala aqui até da hora em que eles se encontraram com Jesus e começaram o diálogo. Então existem muitos argumentos fortes que identificam esse outro discípulo com João. Então, nós temos João e André na presença de João Batista, e a partir do verso 36, eles escutam novamente as mesmas palavras que ouviram anteriormente sobre Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. No verso 36, ao invés de Jesus agora ir na direção de João, como foi no dia anterior, Jesus agora se aproxima de João Batista e dos seus discípulos, mas agora ele está de passagem. Ele está ali andando e caminhando sob a vista dos discípulos de João Batista e dele próprio. E mais uma vez, ao identificar Jesus de Nazaré como Messias, aquele Messias que nós já falamos, o Cordeiro de Deus, que nós conhecemos muito mais pela sua obra sacrificial, expiatória. Em João aqui é mais aquele Messias glorioso, o Cordeiro de Deus que desdobra os selos, o Cordeiro de Deus que é a luz das nações, é o Cordeiro glorioso que vai dar cabo de toda a pecaminosidade humana. É esse o Cordeiro aqui. Então é sobre esse Cordeiro que os discípulos escutam João Batista falando. Era esse Cordeiro que traria a salvação ao povo de Israel. E é exatamente esse Cordeiro que cativa os 2 discípulos a seguirem Jesus. No verso 37, diante da proclamação de João Batista, os seus discípulos decidem seguir a Jesus. Agora, mesmo que no Evangelho de João, essa expressão seguir seja, na maioria das vezes, usado para seguir um mestre, para ser discipulado, para ser ensinado, existem momentos em que o seguir no Evangelho de João tem um sentido mais neutro. Não necessariamente um seguir de devoção ao discipulado, mas simplesmente seguir, acompanhar, e parece ser esse o sentido aqui na passagem. Os discípulos simplesmente ao ouvirem o que João Batista ensina sobre o Cordeiro de Deus, eles seguem a Jesus. E o evangelista João, falando muito mais do que o evento em si nos comunica, parece introduzir os primeiros passos de um discipulado genuíno. Todo discipulado começa assim, com pessoas que decidem conhecer mais, decidem ouvir mais, entender mais. E foi isso que os discípulos fizeram. E agora nós chegamos no verso 38. Os discípulos acompanham Jesus. Nós não sabemos se Jesus estava caminhando rápido, lento, mas eles acompanharam Jesus. E a primeira coisa que eles perguntaram é, ou o que eles ouviram do Senhor Jesus, é o que vocês estão procurando. Agora você imagina só a cena aqui. Os discípulos, André e João, estão se aproximando de Jesus. Eles têm muitas expectativas, eles têm muitas perguntas a fazer. Até o momento eles sempre ouviram João Batista falar sobre ele, mas agora
Eles queriam saber muita coisa. E quando eles se aproximam, eles escutam de Jesus: o que vocês estão procurando. Agora, uma pausa é necessária aqui para uma reflexão profunda, irmãos. Porque Jesus faz uma pergunta que é necessária tanto para os dois discípulos, como a todas as pessoas que decidem buscar a Jesus. Essa pergunta, honestamente, não é uma pergunta que Jesus não soubesse responder. Jesus sabia o que eles estavam procurando. Jesus sabia que eles estavam desejosos em perguntar sobre a sua identidade. Jesus sabia disso. Mas o mesmo impacto que João e André sentiram com a pergunta de Jesus, agora João transmite aos seus leitores, ou seja, que eles articulassem o que realmente querem na vida ao procurar Jesus. É isso que ele está dizendo. E a pergunta que fica, irmãos, quando nós ouvimos essas palavras do Senhor Jesus, olhando para o mundo hoje, ao nosso redor, em nossa volta, o que as pessoas têm buscado quando vão até Jesus? O que é que elas esperam de Jesus? Quais os seus anseios? O que elas querem suprir no coração ao buscarem a Ele? Mas isso precisa se afunilar a nós. Essa pergunta também deve vir em direção ao nosso coração. O que nós temos buscado? Nós nos identificamos como pessoas que buscam a Jesus, que já fizemos isso num dado momento para aqueles que já se identificam como crentes nele. Mas o que nós buscamos lá no início, quando fomos até ele? O que nós esperamos dele, o que nós buscamos nele hoje ainda? A resposta a essas perguntas responde muito sobre a nossa adesão à fé, mas também a desistência de muitas pessoas a essa mesma fé. Tem muitas pessoas que não continuam crendo no Senhor Jesus, não continuam na fé cristã, porque buscaram em Jesus algo que Jesus não supriria em seu coração, não supriria em sua vida. Essas pessoas se frustraram, essas pessoas ficaram decepcionadas, essas pessoas acreditaram que esse Jesus não era tudo aquilo que falaram, mas é porque as suas expectativas e a busca por esse Jesus foi uma busca equivocada. Não é porque Jesus não supra o que é necessário, mas é porque as pessoas buscaram de forma errada. Mas isso nos alerta também para aqueles que já aderiram à fé cristã, para aqueles que já se identificam com Jesus, para questionar a si mesmo, ao próprio coração, o porquê dessa adesão. Para que em um dado momento da sua trajetória e caminhar com Jesus, você não siga o mesmo caminho dos que nós já citamos, de frustração, decepção, revolta, por criar um Jesus que não existe. Qual a natureza dos seus anseios? Qual a natureza dos planos do seu coração como parte do povo de Deus? O que você espera de Jesus? Essas perguntas são necessárias. Elas foram necessárias para aqueles primeiros dois discípulos e é necessária para nós também. Agora, no verso 38, na parte B, depois que Jesus pergunta, eles simplesmente dizem: Rabi, onde o Senhor mora? Embora eles tivessem muitas perguntas a fazer, simplesmente perguntaram sobre o domicílio de Jesus, com o intuito, claro, de se sentarem com ele em um ambiente mais propício para um diálogo, algo que fosse promissor para as perguntas que eles tinham. Eles chamam Jesus de Rabi, não que naquele momento, naquela época, fosse um título de ordenação oficial, mas era um título honorífico aplicado a pessoas respeitosas, para outras que detinham algum conhecimento, que eram professores públicos de assuntos divinos. Jesus era esse. E eles chamam Jesus de Rabi, e chamam assim, já introduzindo o que Jesus poderia fazer por eles, falar sobre ele mesmo, quem ele era,
Será se ele era de fato aquele de quem João Batista falou? Agora, o texto prossegue aí, os detalhes no verso 39, aquele trechozinho que fala que eles ficaram o dia todo, eram mais ou menos 4 horas da tarde, quando eles se juntaram a Jesus, acabam nos indicando que aquela conversa não foi curta, não foi breve. Provavelmente eles ficaram com Jesus durante todo o restante do dia e permaneceram com ele até o outro dia. Não só por causa dessas frases, mas por tudo que está envolvido aqui. Esse discipulado inicial, esse tempo de conversa, as dúvidas, e são os primeiros dias do ministério do nosso mestre. Mas, ao que tudo indica, não foram apenas André e João que estiveram com Jesus naquele dia. Olha o que é que diz os versos 40 até o 42. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Então, depois que André foi identificado como um dos discípulos de João Batista, no verso 40, ele também é identificado como o irmão de Simão Pedro. Então, você percebe que André vai primeiro a Jesus, mas na época em que esse livro foi escrito, o apóstolo mais famoso era o apóstolo Pedro. É por isso que há uma nota explicativa. André, que chegou primeiro a Jesus, é irmão de Pedro, que viria depois. Então, é apenas uma frase explicativa sobre quem é esse André que João está se referindo. E a primeira coisa que André faz, após se encontrar com Jesus, foi procurar seu irmão Simão. Embora as nossas versões, como a minha, aqui a Nova Almeida Atualizada, diga, ele encontrou primeiro seu irmão Simão, nos dando a entender que em um dia qualquer, ele andando pelaquela região, ele encontra o seu irmão. O texto que originalmente foi escrito nos transmite é que aqui nós temos uma ação de prioridade. Não é um encontro casual. Mas o que André fez foi exatamente depois que ouviu de Jesus, através de João Batista, e encontrar Jesus e conversar com ele por algum tempo, ele foi atrás do seu irmão Pedro. Primeiro ele procurou o seu irmão para dizer o quê? Achamos o Messias. Então aquele que João Batista havia falado para André, agora André tem certeza que é de fato o Messias de Deus. Agora, o texto não nos deixa claro sobre a reação de Simão, mas deve ter sido de grande admiração. Então, nós estamos falando de um judeu com expectativas messiânicas que agora escuta do seu próprio irmão dizer que o Messias chegou. Ele deve ter ficado admirado, coração vibrante, suor nas mãos. Será se é mesmo o Messias ou é mais um impostor? Então, André leva ele até Jesus. E no versículo 42, aí na parte B, diz o texto que depois que André leva Pedro até Jesus, Jesus olhou para ele. E é curioso que quando Jesus olha para ele, a provável ideia transmitida por João com essa frase é que Jesus olhou para dentro dele. E o que seria isso? Não seria simplesmente um olhar de alguém que está vendo alguém, mas é que Jesus deve ter fixado o olhar em Pedro, e João, nessa narrativa, transmite muito do aspecto sobrenatural, do alcance do Senhor Jesus, o que faz com que Jesus decida mudar o nome de Simão. Essa mudança acontece muitas vezes nas Escrituras do Antigo Testamento, geralmente ligado a uma mudança de status de vida. Então, Jacó recebeu um outro nome, Israel.
No Novo Testamento, Saulo se tornou Paulo. Então, sempre que há um momento marcante, há uma mudança de nome. Geralmente isso acontece. Então, Simão, que era irmão de André, agora passa a se chamar Cefas. Cefas aqui, ou Kepá, é uma palavra que significa rocha. É uma expressão aramaica. Então, Cefas, o acréscimo do plural aí, é apenas uma tentativa de dar uma grafia grega a um nome que é ali hebraico ou aramaico. Essa é a ideia. Então, Cefas, é assim que as nossas traduções nos entregam o nome dele. E mesmo havendo um grande interesse sobre o assunto do Cefas, ou a pedra, a rocha, mesmo as pessoas querendo muito averiguar se essa pedra é mesmo Pedro, se são as suas palavras lá no caminho, quando Jesus pergunta sobre a sua identidade, o foco aqui está no fato de Jesus conhecer as pessoas profundamente. É esse o foco aqui. O foco é o que Jesus consegue acessar no coração e na vida daqueles discípulos que estão procurando por ele. Estão tentando encontrar nele a esperança, a salvação tão aguardada e esperada pelo povo de Israel. E aqui, irmãos, eu penso que nesse trecho duas perguntas cabem bem. Primeiro, pensando aqui sobre a palavra primeiro, né, em André, primeiro ele foi lá falar com Simão Pedro, seu irmão. Qual tem sido o seu primeiro na vida? O que é que nós temos colocado como prioridade? Quando eu olho para André correndo ali, quase que literalmente, para falar com o seu irmão e apresentar o Messias, eu lembro dos meus primeiros dias como crente em Jesus. Você deve lembrar também aqueles dias em que você não suportava o coração enquanto você não abrisse a boca para falar para os seus amigos, colegas de trabalho, sobre o Jesus que a partir daquela semana você se tornou devoto, você se tornou discípulo, ele se tornou a sua grande causa de vida e a sua prioridade, de fato. Então, qual tem sido o nosso primeiro na vida? O que nós temos feito primeiro? Qual as nossas prioridades? O que é que de fato tem preenchido o nosso coração? Mas não só isso, em segundo lugar, o que é que eu e você temos nos tornado desde o momento em que Jesus olhou para dentro de nós com a intenção de nos discipular? Em Pedro, Jesus enxerga alguém que teria um grande potencial para a edificação da igreja. Em você, em mim, também Jesus enxergou alguma coisa. Mas eu penso que a pergunta aqui não é o que Jesus enxergou, mas o que nós fizemos a partir do potencial que foi enxergado por ele. Você deve saber até onde as suas pernas vão, os seus braços, a sua voz, o seu corpo, o seu intelecto. Jesus também sabe, é por isso que ele chamou você. Ele quer te usar, ele quer fazer de você alguém útil, mas a pergunta é, assim como Pedro se tornou, de fato, aquilo que Jesus predisse com a mudança de nome, o que nós nos tornamos dentro desse processo de maturação espiritual? Você amadureceu? Ou você continua verde? Se você cair, alguém pegar, vai jogar você no lixo, porque se morder vai sair muito leite, vai ser um fruto azedo, amargo. Ou você já está de vez? Você já está maduro? Porque aquilo que Jesus enxergou em você, ele de fato tem cumprido. O processo está acontecendo e você se alegra de poder ser aquilo que Jesus determinou que você fosse. Agora, nós não sabemos exatamente se Pedro ficou com André e João na casa de Jesus. Mas é provável isso, que André tenha ido falar com ele, eles voltaram e estiveram com Jesus durante aquele dia, embora nós não tenhamos como bater o martelo. Mas nós sabemos com certeza que o ímpeto evangelístico de André não parou ali. Isso a gente tem certeza. E a gente vai ver a seguir versos 43 e 44. A palavra do Senhor diz assim:
No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, até aqui. Meus irmãos, é curioso que no texto em que originalmente foi escrito o Novo Testamento, não é possível bater o martelo definitivamente sobre quem é o sujeito dessa frase aqui. Porque o texto diz: no dia seguinte, nas nossas versões, estou lendo aqui na minha, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Mas se nós fôssemos aqui colocar algo mais preciso sobre o que nós temos na língua original, seria mais ou menos assim. Eu vou abrir aspas. No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Ponto. Jesus disse a ele: siga-me. Pergunta: quem foi que decidiu ir para a Galiléia? As nossas traduções parecem indicar que foi Jesus. Mas pela construção da frase, a forma como a oração é organizada, a opção por André é preferida. Porque dá mais sentido aquele primeiro do verso 41. Primeiro ele falou com Simão Pedro, seu irmão, e segundo ele foi atrás de Filipe em Betsaida. E é claro que também explica o motivo de Jesus estar nomeado apenas na segunda parte da frase. No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Ponto. Jesus disse a ele. Então, depois que André encontra com Filipe e certamente apresenta o Senhor Jesus afirma: siga-me, venha ver, assim como foi dito com os demais discípulos nessa passagem. Essa teoria tem bastante força pelo fato de que todos os outros que vêm a Jesus nesse capítulo o fazem por causa do testemunho de alguma outra pessoa, e não de Jesus propriamente dito, pelo menos não aqui. Então o evangelista está aqui reforçando o tema sobre a importância de dar testemunho sobre Jesus. É isso que ele quer pontuar e fixar. Então, como nós já mencionamos, André leva seu irmão Pedro até Jesus e no dia seguinte vai procurar seu amigo Filipe para fazer o mesmo. Jesus, após algum nível de interação com Filipe, o chama para seguir, fazendo de André o tipo de homem que está sempre levando alguém a Cristo. Esse é André. Mais tarde foi ele quem levou o menino com os 5 pães e os 2 peixes, no capítulo 6, até Jesus. E foi ele quem apresentou alguns gregos a Jesus no capítulo 12. Então André está o tempo todo aqui em primazia no que diz respeito a levar as pessoas a Jesus. E a pergunta, meus irmãos, é: você já levou alguém a Jesus? Eu não estou dizendo aqui, e nem estou chegando ao ponto de perguntar se você evangelizou alguém. Tem 2 coisas aqui que são diferentes. A evangelização é quando você apresenta todos os termos da obra de Jesus, certo? Aquilo que a gente já falou. O pecado da pessoa, a esperança que há em Jesus, o que ele fez na cruz, a sua ressurreição como confirmação, enfim. A gente já estudou sobre o Evangelho. Mas a pergunta é: você já levou alguém a Jesus? Ainda que seja para convidar a vir a um culto para ver como a igreja, a expressão visível do reino e do corpo de Jesus, como eles adoram, como eles vivem, como eles cantam. Você já conduziu alguém a alguma literatura onde a pessoa pudesse conhecer mais sobre Jesus? Você já fez algum investimento na vida de alguém para que ela tivesse acesso a Jesus, o Jesus verdadeiro? André fez isso. Não só uma vez, mas certamente várias vezes. Parecia que a grande causa da vida de André era levar as pessoas até Jesus. Era isso que mais animava o seu coração, era o que mais fazia o seu coração palpitar de alegria. É por isso, irmãos, que nós devemos ser como André.
Homens e mulheres que se dedicam a mostrar Jesus para as pessoas que não o conhecem. É isso que nós devemos fazer. Esse é o princípio fundador da verdadeira expressão do cristianismo no que concerne à sua expansão. O novo seguidor de Jesus dá testemunho dele a outros. E estes, por sua vez, tornam-se discípulos e repetem o processo. A igreja sempre cresceu assim desde os seus primórdios. Essa é, na verdade, a melhor forma de expandir o reino de Deus na terra. Quando discípulos fazem novos discípulos e assim sucessivamente. Foi o que aconteceu com Filipe dessa vez. Agora a gente para André e agora segue com Filipe. A partir do verso 45, o texto diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Natanael provavelmente aqui seja Bartolomeu. Bartolomeu é um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Provavelmente, quando nós olhamos para o Bartolomeu, uma das grandes evidências para chegar a essa conclusão é que Bartolomeu sempre está na lista, com exceção de uma vez no Novo Testamento, ao lado de Filipe. Então, todas as vezes que menciona o nome de Bartolomeu, você tem o nome de Filipe ao lado. Natanael certamente era o seu nome pessoal, porque Bar significa filho, e aqui poderia ser Ptolomeu ou Ptolomeu. Então, filho de Ptolomeu ou de Ptolomeu. Então, seria o nome de Natanael. Era muito comum eles chamarem as pessoas por serem filhos de alguém mais conhecido. Então, é esse Natanael, é esse Bartolomeu, que se tornou um dos apóstolos que agora Filipe encontra. As menções aqui de Filipe sobre a lei e os profetas se repetem pelo mesmo Jesus em um outro momento, no final do Evangelho de Lucas, se referindo às Escrituras do Antigo Testamento. Então, o que Filipe está dizendo a Bartolomeu ou a Natanael é que o tão esperado Messias que foi prometido nas Escrituras dos judeus chegou. E Filipe queria apresentar a Natanael. Mas há um problema aqui, porque no verso 46, o que provavelmente estava acontecendo naquela época, e pode ser algo que historicamente se estendeu por muito tempo, era uma possível rivalidade local entre as cidades ali que rejeitavam Nazaré. Então, Nazaré era uma cidade muito pequena, à semelhança de muitas outras na Galileia. Ao que Natanael, ao ouvir o Messias ligado a Nazaré, não teve outra reação a não ser: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Como é que tu vem dizer que o Messias chegou e disse que ele é de Nazaré? As expectativas era que o Messias viesse de Belém. E tu, Belém, Efrata, pequena demais, situada entre as menores de Judá, de ti virá o rei. Era isso que eles esperavam. Mas essa informação de que Jesus residia em Nazaré parece ter obscurecido ali as suas origens belemitas. Porque eles foram, num dado momento, para uma viagem de José e Maria, para o recenseamento, se eu não estou enganado. E lá Maria ganha Jesus, exatamente em Belém. Mas, por mais irônico que pareça, porque Natanael era de Caná da Galileia, também uma cidade igualmente pequena. A pesquisa honesta é a cura maravilhosa para o preconceito. É por isso que Filipe disse simplesmente: venha ver. Se você está achando que de Nazaré não sai nada bom, pois então, vamos lá, vamos conferir então. Irmãos, existem muitas pessoas que desprezam e rejeitam a fé cristã, não é verdade? Muita gente.
Na sua casa mesmo, talvez tenha alguém na sua família, entre os seus amigos, colegas, professores, enfim, patrões. Só que muitas vezes nós somos tendenciosos a gastarmos muito tempo com muitos argumentos e estratégias apologéticas para vermos a razão florescendo dentro do debate para que essas pessoas se dobrem a Jesus. Embora tudo isso tenha o seu valor, embora toda argumentação tenha a sua validade e importância, o que nós vemos nos 4 evangelhos que se sobressaem o tempo todo é que a melhor estratégia de defender a fé contra rivais a ela é mostrar Jesus e deixar que ele faça o resto. É mostrar quem é Jesus e fazer com que o seu conhecimento seja a base e a força necessária para a transformação daquela vida. É por isso que existem muitos convencidos e poucos convertidos. Porque ao invés dessas pessoas crerem em Jesus de Nazaré, que é o Messias prometido, o Salvador do mundo, eles acreditam em muitos argumentos que provam historicamente que Jesus existiu. Novamente, os argumentos têm o seu valor, mas sem mostrar de fato quem Jesus é e deixar que ele se apresente através dos seus escritos, não pode haver transformação genuína. Mas o texto continua. Nos versos 47 e 48, Natanael decide ir. E é uma decisão que reflete uma pessoa honesta. Honesta racionalmente falando. Não é uma pessoa preconceituosa para aprender. Ele até poderia ser preconceituoso com relação a Nazaré. Ao que quando Jesus o vê, aí na continuação do texto, Jesus logo exclama sobre ele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Olha, você não pode fazer uma afirmação sobre alguém nesses termos se você não conhecer. Você não vai dizer que uma pessoa é honesta, que aquela pessoa é virtuosa, que aquela... se você não conhece ela. Mas aquilo que estava no coração de Natanael, aquele desejo sincero de saber se de fato aquele Jesus de Nazaré era o Messias, é exaltado por Jesus aqui. E Jesus diz, olha, se é um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento, ao que Natanael no verso 48 logo diz, de onde é que o Senhor me conhece? Eu não sabia nem quem era o Senhor até agora. Será assim, Filipe, você falou de mim para ele? Quem foi que falou da minha vida aqui para esse cabo lá de Nazaré? Mas é exatamente essa pergunta de Natanael que faz com que Jesus toque profundamente em seu coração. Porque Jesus responde para ele, olha, Natanael, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. E a reação de Natanael parece muito estranha para uma frase tão descontextualizada, né? E tão sem muitas informações. Porque depois que Jesus diz isso, ele simplesmente diz, o Senhor é o Messias mesmo, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, é o ungido do Senhor, o Senhor é o Rei de Israel. Aquela dúvida que ele tinha se aquele homem de Nazaré era de fato o Messias, acabou agora. Mas o que é que está por trás disso? É interessante que na literatura rabínica, a sombra da figueira é associada a um lugar para meditação e oração. Então existem livros que são escritos que falam um pouco sobre isso. Então, mesmo que a gente não possa bater o martelo sobre o que aconteceu, provavelmente Natanael deve ter tido alguma experiência espiritual nesse lugar à parte, onde só estava ele e Deus e mais ninguém. Sabe aquele momento em que você vai para algum lugar, se isola de todo mundo e você começa a conversar com Deus? Ninguém sabe o que você está pensando, ninguém sabe o que você está dizendo, sentindo, simplesmente você está diante de Deus ali. As pessoas não sabem nem onde é que você está. Mas quando Jesus diz, olha, Natanael, lembra daquele dia que você estava na figueira?
Não sei qual foi a oração, não sei qual a angústia estava ali aquecendo o coração daquele homem, mas eu vi você. Eu estava lá. Eu contemplei aquilo que você estava dizendo, cantando, pensando. É por isso que agora Natanael acredita nas palavras de Filipe sobre o messianado de Jesus, por causa dessa experiência particular. Porém, Jesus afirma para Natanael que não apenas ele, mas agora na passagem, verso 51, ele fala vocês, Filipe, Natanael, provavelmente André, Pedro, João, não sabemos, mas todos eles aumentariam as suas convicções sobre o fato de Jesus ser o Messias, ao verem posteriormente toda a gama de ação desse Jesus, que é o Messias, que envolvia a sua vida, os seus sinais, a sua morte, ressurreição, ascensão. É por isso que Jesus diz, olha, você acreditou só porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira, pois você vai ver coisas maiores ainda. Você não viu nada ainda, Natanael. Você está chegando agora. E a forma como Jesus descreve a sua ação preditiva alude à vida de Jacó, que é filho de Isaac e neto de Abraão. Olhe comigo o verso 51. Jesus, ele acrescenta: Amém, amém. Em verdade lhes digo. Normalmente o amém vinha no final de uma frase. Isso é comum no Antigo Testamento. Então o amém, amém, é Jesus dando uma garantia muito grande. Ele não precisa nem terminar a frase com o amém. Já estou logo adiantando, não só um mais dois, amém. Eu digo a vocês que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, o povo de Israel estava familiarizado com a história de Jacó, Gênesis capítulo 25 até o capítulo 49. Eles também conheciam muito bem o evento de Jacó e a tão famosa visão da escada, capítulo 28, versos 10 a 22. Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, à procura de uma esposa, por recomendação da sua mãe, e em um dado momento, chegando em um certo lugar, ele coloca uma pedra para colocar a sua cabeça e dormir. Não me pergunto como é que a pessoa consegue dormir tendo uma pedra como travesseiro, mas foi isso que ele fez. Certamente estava muito cansado. E ele tem uma visão. E a visão é que havia uma escada e anjos estavam subindo e descendo, indo para o céu e para a terra através dessa escada, como as nossas traduções assim apresentam. Agora, vamos retornar um pouco aqui para entender. Primeiro, Jesus chama a atenção de Natanael ou de Bartolomeu para Jacó ao compará-lo com Jacó de alguma forma no verso 47. Então, quando Jesus diz, eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum, o nome Jacó, no texto hebraico, vem da mesma família gramatical de engano. E Israel, na sua etimologia mais popular, significava o homem que vê Deus. Então Jacó era aquela pessoa toda enrolada, né? Então é por isso que Isaú diz, não é sem motivo diferente que o seu nome é Jacó, depois que Jacó enrola ele, né, com o direito de primogenitura e depois com a bênção que recebe do seu pai. Então Jacó significa engano, fingimento. Então, Jesus está apontando para Jacó e querendo a atenção de Natanael para aquela figura, ao dizer, olha, você não é Jacó, você é Israel. Você é alguém que não tem fingimento algum, você é alguém que de fato vê Deus. Ao que certamente já deve ter aflorado a atenção e a curiosidade de Natanael. E quando nós chegamos agora no verso 51, Jesus diretamente traz aquela experiência de Jacó, da escada, e aqui
para esse evento, nós temos muitas discussões sobre o que significa. Tem aqueles que acreditam que, de fato, o que Jesus está dizendo é que os anjos estavam subindo ali sobre a escada para o céu e da escada desciam para a terra. E a comparação de Jesus é exatamente de que o Filho do Homem é essa escada. Mas tem também quem acredite, e é um argumento muito forte, de que lá no Antigo Testamento mesmo, quando é escrito ali aquela história, os anjos não estão subindo pela escada, mas é por Jacó. Então Jacó seria o elo entre a terra e o céu. Porque era exatamente essa a função de Israel. Então, se Jacó foi exatamente esse personagem que alguns comentaristas acreditam, do elo, da ponte, então quando Jesus ele chama a atenção aqui para Natanael, dizendo, olha, vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, é como se ele dissesse, olha, não é mais Jacó o elo entre a terra e o céu, mas é o Filho do Homem. As pessoas não precisam mais necessariamente de Israel como nação para acessar o céu. Agora vocês precisam de mim. Eu sou o novo Betel, a casa de Deus, como foi o nome dado pelo próprio Jacó em Gênesis 35 e 15. Eles veriam o céu aberto, ou seja, eles iriam receber uma visão de Deus, coisas divinas, uma confirmação. E eles viram isso através dos sinais. Mas o que se promete aos discípulos aqui é a confirmação vinda do céu de que aquele que eles reconhecem como Messias foi apontado por Deus. De uma forma que, assim como Deus estava se revelando a Jacó, agora está se revelando em Jesus. Não é mais lá em Betel, nem no templo em Jerusalém que Deus se revela, mas em Jesus. Ou, como se diz, Jesus é o novo Betel. Em outras palavras, aqui, sem querer aprofundar, mas de certa forma é o novo Israel. É alguém que detém em si funções importantíssimas que Israel tinha para com o povo. Na redenção, na restauração. Ele é a videira, ele é a verdade, ele é o pão, ele é o eu sou. Jesus é tudo. Onde todas as instituições, todas as ideias, pensamentos, esperanças repousam. Aquele por meio de quem os homens podem ter acesso a Deus. Os discípulos iriam presenciar as ações de Deus sobre o povo através do ministério do Senhor Jesus. E Filipe até pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas Filipe, há tanto tempo que eu estou falando para você em quem você pode encontrar o Pai. Era isso que Jesus estava dizendo a eles. Meus irmãos, diante disso, em primeiro lugar, nós aprendemos aqui com essa passagem que onde existe verdadeira proclamação de Jesus e trabalho incessante de evangelização, há surgimento e multiplicação de discípulos. Eu escuto muitas pessoas dizer assim, aquele lugar não vai para frente não, porque é muito duro lá. E eu sempre pergunto, existe lugar mole? Todo lugar que a gente chega é duro mesmo. Às vezes o que eu penso é que, de fato, falta proclamação verdadeira de Jesus e falta trabalho incessante de evangelização, engajamento mesmo. Que aquelas pessoas tornem essa como uma causa de vida, porque, de fato, quando não há isso, não há multiplicação, não há crescimento. Em segundo lugar, nós aprendemos com essa passagem que Jesus ele é onisciente e onipresente. Por isso, ele consegue visitar as nossas intenções e o mais íntimo do nosso ser. Jesus consegue fazer isso. E quando nós chegamos a essa conclusão, isso deveria ser transformador para nós na relação conosco mesmos, com os outros e com Deus.
A gente deveria sondar mais o nosso coração, as nossas intenções, motivações. A gente deveria descansar mais. As pessoas falam tanto da gente, né? Fala bem, fala mal. Mas Jesus conhece o nosso coração. A gente deve descansar no que ele pensa. E já que ele conhece tanto o nosso coração, a gente precisa ter muito cuidado sobre o que nós estamos alimentando nele. Uma vida de santidade, de vigilância, de adoração e louvor a Deus, ou uma vida de idolatria, imoralidade, pecaminosidade. Mas em terceiro lugar, nós também aprendemos que todo caminhar autêntico com Jesus exige conhecimento verdadeiro sobre quem ele é. Não existe uma pessoa seguir a Jesus verdadeiramente sem conhecer a ele. Vão parecer aquelas pessoas, não sei se aqui ainda acontece em Juazeiro, pelo menos lá no trecho da gente é mais distante, não tem como ver, mas quando chegava circo na cidade de Farias Brito, aí subia lá um palhaço, né? Nas ruas lá de Farias Brito, aí onde esse palhaço ia, as crianças seguiam ele, né? Meu amigo, já pensou? Uma pessoa mal intencionada e ela essas crianças para onde? Isso aqui as crianças rodavam a cidade todinha, lá ia para um lado, ia para o outro, com esse palhaço para cima, sem conhecer quem ele era, de onde era que tinha vindo, qual a sua pressa. Então, às vezes, tem pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas seguem ele sem saber quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele pode fazer por você, o que ele fez. O pressuposto básico do discipulado cristão é o conhecimento de Jesus. É saber quem ele é, saber o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai fazer. E eu encerro, irmãos, dizendo que se ainda há dúvidas quanto a isso, sobre tudo isso que nós já falamos sobre Jesus, a única coisa que eu posso dizer é o que Jesus já disse. Venha ver. Se você não é crente, abra seu coração para provar da plena alegria envolvida em ser discípulo de Jesus. Não fique preso aos seus questionamentos, às suas lutas internas. Abra seu coração, venha ver como é bom seguir a Jesus. Nós não estamos dizendo que a vida vai ser fácil quando você toma essa decisão, mas a gente diz que essa é a verdadeira vida, a vida plena, que tem sentido e que é regada de esperança. Venha ver. E aos crentes, abra-se para uma transformação profunda. Saia da superfície, aprofunde-se na relação com Jesus, jogue-se de corpo e alma no seu amor, conheça mais sobre o seu carisma, a sua bondade, o seu zelo, a sua paixão por Deus, o seu exemplo, o seu serviço, todo o seu poder e glória. Nós já somos superficiais demais em tanta coisa, não queiramos ser do conhecimento de Jesus, na relação com Ele. Mas, infelizmente, assim como nós, os discípulos de Jesus, ainda marcados por um senso profundo de incredulidade, precisavam de mais convicção sobre o messianado de Jesus de Nazaré. É por isso que alguns sinais miraculosos foram feitos por ele para esse fim, como é o exemplo do capítulo 2. Mas sobre isso nós vamos estudar só na próxima semana, na próxima mensagem. Amém? Vamos orar. Como é bom, Senhor, pertencer a Jesus. Como é bom conhecê-lo. A medida do nosso amor é tão rasa, é tão pequena se comparado com o amor que Ele tem por nós. Chega a ser ridículo, às vezes, o que nós entregamos da nossa alma a essa causa tão sublime. Mas a nossa oração, Senhor, é uma súplica para que saiamos da superfície, do que é raso, do que é transitório, e nos aprofundemos nesse amor que não tem fim. E que a partir
desse aprofundamento, desse conhecimento, o nosso coração se torne mais pleno de Deus, mais pleno da tua causa, da tua missão, e o nosso coração não sossegue até que outras pessoas desfrutem desse mesmo amor. Possam conhecer a Jesus, se dobrar a Ele, amá-lo, serem salvos. Que sejamos parecidos com André, com os discípulos do Senhor que foram tão exemplares, apesar das suas falhas. E é por isso que nós podemos nos aproximar tanto deles, porque nós temos as nossas falhas, mas podemos fazer grandes coisas pelo Senhor. Para a tua honra e glória. Suplicamos por todos aqueles que ainda não são crentes em Jesus, que se rendam a Ele. Suplicamos por todos nós que somos crentes já declarados, que o nosso coração também se abra para uma transformação profunda. Porque sem isso a nossa vida não tem sentido. E nós queremos sentido para a vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.